Olá e bem-vindos! Olha, hoje a gente tem na nossa mesa de análise uma história que é, assim, quase um thriller de eletrônica. É verdade. A fonte é um vídeo do canal Denley Electronics e o protagonista da vez é um aparelho muito querido pelos gamers, o Steam Deck. Só que este aqui, bom, ele tá completamente morto. Um peso de papel bem caro, no caso. Exatamente. E a causa da morte é o pesadelo de qualquer pessoa hoje em dia. Uma atualização de software que deu muito, mas muito errado. Acontece mais do que a gente imagina. O aparelho liga, mas a tela fica preta, não responde a nada. E a nossa análise de hoje vai ser justamente essa jornada, quase forense, para ressuscitar o aparelho. E vamos ver que a solução envolve tanto microscópio e ferro de solda, quanto um trabalho de detetive digital. Uma combinação bem interessante. Ok, vamos começar pelo diagnóstico. O aparelho está nesse estado, tela preta, sem resposta. O técnico no vídeo, ele tenta os procedimentos padrão, né? O que qualquer um de nós tentaria. Segurar o botão de ligar, combinações com volume. Isso, e nada funciona. A minha primeira suspeita seria, sei lá, bateria, algum problema de energia. Mas não é o caso. Certo. Não, e essa já é a primeira pista importante. O aparelho recebe energia. Ele tenta ligar, sabe? Os componentes internos recebem voltagem. Ah, ok. O problema é que, depois disso, ele não sabe o que fazer. Para entender, a gente precisa falar de uma coisinha chamada BIOS. A famosa BIOS. Pensa na BIOS como, tipo, a consciência mais primitiva de um computador. Antes mesmo do sistema operacional acordar, é a BIOS que verifica o hardware, que diz, ok, temos tela, memória, processador. É o cérebro reptiliano do aparelho. Se ele falha, o resto do corpo, mesmo saudável, não recebe o comando para se mover. É a analogia perfeita. Se essa BIOS é corrompida durante uma atualização por um pico de energia, um erro no arquivo, qualquer coisa, o aparelho entra em coma. Em coma, boa definição. Ele está vivo, mas não consegue acordar. E o que assusta é que isso pode acontecer com quase qualquer aparelho moderno, celular, carro. É o calcanhar de Aquiles digital deles. Fascinante e um pouco aterrorizante. Mas me diz, como o técnico teve certeza de que era esse coma de software e não, sei lá, um chip de energia que queimou? Pelo processo de eliminação, que é a base de todo bom diagnóstico, né? Certo. Ele abriu o aparelho e fez uma inspeção visual, medições elétricas na placa-mãe. Ele estava procurando por sinais óbvios. Um capacitor estufado, uma marca de queimado. Exatamente. Uma voltagem onde não deveria ter. E no vídeo ele mostra que não encontrou absolutamente nada disso. A placa estava fisicamente intacta. Entendi. A ausência de um corpo do crime físico apontou por um crime digital. Perfeito. Quando você elimina o hardware como culpado, a suspeita recai toda sobre o software mais fundamental que existe, que é a BIOS. Então, peraí, se o problema é no software, por que a solução que a gente vê no vídeo, ele pegar um soprador de ar quente e começar a esquentar a placa-mãe, isso parece... Contraintuitivo. Totalmente, a gente resolve o problema de software com teclado, não com ferro de solda. E em 99% dos casos é isso mesmo. Mas aqui a gente está falando do software que permite que o teclado funcione. Ah, claro. Como o aparelho não consegue nem iniciar, não tem como rodar um programa de recuperação. A única forma de consertar a BIOS é acessando ela diretamente. O que significa? Significa remover fisicamente o chip de memória onde ela está guardada. Um chip minúsculo, soldado na placa-mãe. Nossa, isso eleva o nível de dificuldade assim absurdamente. Vendo o vídeo, o chip é menor que uma unha. Qual o risco nesse procedimento? O risco é total. Ele usa uma estação de ar quente para derreter a solda. Mas essa placa é cheia de outros componentes minúsculos, sabe? E sensíveis ao calor, imagino. Muito sensíveis. Se ele aplicar calor demais, ou por tempo demais, ou no lugar errado, ele pode derreter um componente vizinho, criar um curto-circuito ou até danificar o próprio chip da BIOS que ele está tentando salvar. Um tremor na mão e já era. Exato. Não tem Ctrl Z nesse momento. É uma cirurgia de altíssimo risco. E tem um detalhe que o técnico aponta que me deixou curioso. Ele nota que o chip já tinha marcas de solda. Isso é um mau sinal, né? É um sinal de alerta, com certeza. Ou o problema é super comum, ou alguém já tentou fazer isso antes e falhou. Pode ser qualquer uma das duas coisas.
e ambas são bem reveladoras. Se for um problema comum, aponta talvez para uma falha de design. Se alguém já tentou e falhou, A pressão aumenta. aumenta muito, porque talvez o dono anterior já tenha condenado o aparelho. De qualquer forma, o técnico sabe que não está trabalhando numa placa virgem, o que exige ainda mais cuidado. Certo. Depois de remover o chip com sucesso, ele coloca num aparelhinho com uma alavanca, um tal de programador de EEPROM. O que exatamente esse dispositivo faz? É tipo um tradutor universal para chips? É uma ótima forma de descrever. O chip da BIOS, sozinho, é só um armazém de dados. Ele não fala com o computador via USB. Entendi. O programador de EEPROM é essa ponte. Ele tem um socket onde o chip se encaixa e do outro lado ele se conecta ao computador. Ele permite ler e fazer um backup dos dados que estão no chip. Mesmo corrompidos. Sim, por segurança. E o mais importante, apagar esses dados e gravar informações novas. É a ferramenta que permite a cirurgia digital que vem a seguir. E é aqui que a gente entra na parte de detetive da história. Imagino que o plano seja baixar a BIOS original da internet e gravar no chip. Simples, certo? Era o que se esperava. O técnico faz exatamente isso. Ele faz o backup do arquivo corrompido e depois vai a um repositório online, no GitLab, onde a comunidade disponibiliza os arquivos de BIOS para o Steam Deck. Certo. Ele baixa o arquivo correto para o modelo da placa dele. O problema surge quando ele compara os dois. E qual é o problema? O tamanho dos arquivos não bate. Como assim? O arquivo que ele extraiu do chip corrompido tem exatos 16.384 kilobytes. O arquivo que ele baixou da internet é maior, tem 17.363. Ué, E não é só isso. Quando ele olha o conteúdo, o código no começo e no final de cada um é completamente diferente. espere um pouco. Como assim o arquivo oficial é errado? Eu imaginei que seria só copiar e colar. Por que a fabricante disponibilizaria um arquivo que não funciona para um reparo direto? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a sacada que define o sucesso de todo o reparo. A lógica é que o arquivo para download não é uma imagem pura da BIOS. Não. O que ele é, então? Ele é, na verdade, um pacote de atualização. Ele foi feito para ser executado pelo próprio Steam Deck enquanto o aparelho está funcionando. Por isso, ele vem com informações extras. Que tipo de informações? Pensa numa encomenda que chega pelo correio. O chip da BIOS só precisa do produto dentro da caixa. Mas o arquivo baixado vem com a caixa, o endereço, o selo, as instruções. São os chamados cabeçalhos e rodapés. Exatamente. São blocos de código que dizem ao sistema do Steam: olá, eu sou uma atualização, verifique se é sua compatível, prepare-se para instalar. E como o nosso aparelho está em coma, Ele não consegue ler nada disso. Se você tentasse gravar esse pacote inteiro no chip, seria como tentar enfiar a caixa de correio inteira onde só cabe o produto. Não ia funcionar. que sacada genial! Então o que o técnico precisou fazer foi basicamente uma cirurgia no arquivo. Ele teve que abrir esse pacote digital e cortar fora, com precisão, tudo que não era o produto puro. Exatamente. Ele faz isso com uma ferramenta chamada WinHex, um editor hexadecimal que permite ver os bytes crus de um arquivo. E o processo é brilhante. Primeiro, ele olha para o backup do arquivo original. O corrompido. Sim, mesmo corrompido, o início do arquivo, o cabeçalho da BIOS real, provavelmente está intacto. Ele copia uma pequena sequência de código desse início. Como se fosse uma assinatura digital, um trecho de DNA do arquivo original. Perfeito. Ele então usa essa assinatura para fazer uma busca dentro do arquivo maior que ele baixou. Quando ele a encontra, ele sabe que aquele é o ponto exato onde a BIOS pura começa. E todo o resto antes daquilo. É lixo de atualização. São os dados de entrega. Ele seleciona todo esse bloco inicial e deleta. Uau! E ele faz o mesmo para o final do arquivo, imagino. Precisamente. Ele identifica onde o conteúdo útil termina e apaga todo o excesso, todo o rodapé do pacote de atualização. O momento da verdade, a confirmação de que a cirurgia digital deu certo. É quando ele salva e olha o tamanho. Exato. E o novo arquivo agora tem exatos 16.384 kilobytes. Bate perfeitamente com o tamanho do original. Esse era o sinal verde.
Agora ele tinha a BIOS pura, pronta para o transplante. A capacidade de deduzir tudo isso é impressionante. Eu jamais pensaria nisso. Teria visto os tamanhos diferentes e desistido ali mesmo. E é isso que separa um técnico que troca peças de um especialista em reparo a nível de componente. É a capacidade de entender o porquê das coisas serem como são. Ele decifrou um quebra-cabeça. Certo. O quebra-cabeça digital está resolvido. Agora vem a parte que, para mim, daria mais medo. Soldar aquela coisinha minúscula de volta na placa. Como você disse, ali não tem Ctrl+Z. Sim, a atenção volta toda para o mundo físico. Ele tem que posicionar o chip perfeitamente alinhado. Estamos falando de frações de milímetro. E aplicar calor de novo com todo cuidado. Sem superaquecer nada, sem criar pontes de solda entre os pinos, o que causaria um curto. Depois de soldado, ele limpa tudo com álcool isopropílico. E aí vem o momento que todos esperamos. Ele não monta o aparelho todo, né? Faz um teste rápido antes. Exato. Seria terrível montar tudo para descobrir que não funcionou. Ele conecta só o essencial: bateria, tela e a ventoinha. Ele posiciona a placa, aperta o botão de ligar e... E nada. Silêncio. A tela continua preta. Ah, não. Meu coração teria parado nessa hora. Depois de todo esse trabalho. E aí? O que deu errado? O vídeo mostra esse momento de dúvida. O técnico não entra em pânico. Ele pega o multímetro de novo, refaz algumas medições, ele suspeita de mau contato. Com uma pinça, ele examina a solda de novo. Sim, sobre o microscópio e percebe uma pequena falha em um dos cabos flexíveis que ele conectou. Ele dá um pequeno retoque. Isso é muito importante, mostra que mesmo para especialistas o processo é delicado, a persistência é fundamental. Faz todo sentido. Então, depois desse pequeno ajuste, ele tenta de novo. Tenta de novo. E na segunda tentativa, a mágica acontece. A tela se ilumina e o logo do Steam Deck aparece. Que alívio deve ter sido. O alívio gigantesco. O aparelho começa a inicializar e o técnico explica que essa primeira inicialização depois de um reset da BIOS é sempre mais lenta. Por que isso acontece? Porque a BIOS, sendo nova, precisa refazer todo aquele trabalho de reconhecimento de hardware do zero. Ela está, pela primeira vez, catalogando todos os componentes, sabe? Reconfigurando parâmetros básicos. Entendi. Essa lentidão inicial é, na verdade, um ótimo sinal. É a confirmação de que a BIOS está viva e fazendo o trabalho dela. E para tirar a prova final, ele desliga e liga de novo. E, como esperado, a segunda inicialização é muito mais rápida. O aparelho está de volta, funcionando perfeitamente. É uma ressurreição completa. Total. É incrível pensar nisso. Um aparelho de centenas de dólares, que muitos considerariam lixo eletrônico, voltou à vida. E não pela troca de uma peça cara, mas por uma combinação de calor, solda e uma brilhante edição de código. Uma mistura de habilidade manual de relojoeiro com conhecimento de hacker. Se a gente conecta isso a um cenário mais amplo, a gente vê a importância imensa desse tipo de reparo. Sim. Vivemos numa era de eletrônicos cada vez mais integrados, complexos e, francamente, lacrados pelos fabricantes. A tendência é trocar uma placa inteira que custa quase o preço de um aparelho novo. Em vez de consertar o componente que falhou. Exatamente. O que vimos aqui é uma vitória da cultura do reparo, da sustentabilidade e do direito de consertar o que é nosso. É um ato de resistência contra a obsolescência programada, de certa forma. De certa forma, sim. E isso levanta uma questão importante para a gente refletir. Qual seria? Pensando em todos os dispositivos inteligentes que nos cercam, celulares, carros, televisões, quantos deles estão a uma única atualização de software mal sucedida de se tornarem pesos de papel? Caramba, é verdade. E o que significa para a nossa relação com a tecnologia quando o conhecimento para consertá-los de verdade, como o que vimos hoje, fica concentrado nas mãos de cada vez menos pessoas? É um pensamento forte. Faz a gente olhar um pouco diferente para aquele botão de atualizar agora que aparece na tela, não é? A gente confia cegamente que vai dar tudo certo, mas, como vimos hoje, às vezes o caminho de volta é muito, muito complicado.